O feijão com arroz da democracia brasileira é essa violência estatal disseminada contra parcelas específicas da população. No dia 15 de maio de 2006, foi um dia que esse Estado parou para matar. E o meu filho foi uma das vítimas. Foi descoberta no cemitério municipal Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo, uma vala comum com aproximadamente 1000 ossadas. Entidades de direitos humanos afirmam que nesta vala estão os restos mortais de diversos presos políticos desaparecidos no início dos anos 70, durante o regime militar. A reivindicação dos familiares vai criar uma demanda para a criação de equipes de identificação que sejam independentes do Estado, que possam, inclusive, responsabilizar o Estado por essas desaparições ou por esses assassinatos. Eu acho que desde o momento que você perde um filho, você perde uma parte do teu corpo. Foi o que aconteceu comigo, o que sobrou é para a luta. E você tem que se aprofundar para você entender que estado de genocídio é esse que renega a vida, que estado é esse que ele é produtor de mãe de maio. Esse é o padrão que ele vem desde o tempo da escravatura. A gente fala que é a necropolítica. Não existe, para além da polícia, produção de verdade sobre esses casos reconhecido. Então, quem faz a perícia, por exemplo, de uma execução é a polícia. E se a polícia estiver envolvida, a chance desse processo ser, entre aspas, viciado pelo corporativismo é muito grande. A gente não podia nunca aceitar, como cidadão brasileiro, que o agente seja testemunha dele próprio. Aí começa a violação. Ele forja, ele coloca no papel que o indivíduo era traficante, que estava com droga. Ele mata e fala que o menino trocou tiro com ele, vem os autos de resistência. A gente aponta é que há uma permanência do modus operandi da violência de Estado do período da ditadura para a democracia, justamente pelo fato da gente não ter tido efetivamente uma justiça de transição. Tivemos várias comissões da verdade que foram super importantes, mas a gente não conseguiu fazer a análise dos casos e fazer os julgamentos das pessoas que cometeram o crime da forma como outros países fizeram. Se a sociedade não acerta as contas com o passado permanentemente vai passar as contas para essa sociedade. Não é à toa que nós temos os índices de violência que o país tem. Todo, vamos chamar assim, segundo escalão desse equipamento de tortura, de execução, de morte das forças securitárias, continua inalterado. Tem democracia? Tem. Vota, tem partido, você pode xingar o presidente na rede social, fica à vontade. Mas a capacidade de produção de morte do maquinário securitário, da violência de Estado na democracia hoje, faz com que a produção de morte e de segurança durante a ditadura civil-militar de 64 a 85 seja uma brincadeira de criança. O arqueólogo forense é aquele que, em campo, vai conseguir interpretar cenas de um crime, uma cena de ocultação de cadáver. Já a antropologia forense são os estudos do corpo para tentar traçar perfil biológico. Ela trabalha tanto com indivíduos vivos quanto mortos. A antropologia forense que o CAF se propõe a fazer, ela entra dentro de uma linha que se chama antropologia forense latino-americana. Ela começou principalmente por conta dos argentinos, para fazer uma devolutiva, uma resposta à demanda das avós da Praça de Maio, para identificar e analisar os desaparecidos e os mortos da ditadura. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes?
Dentro dessa perspectiva que eles criaram, eles passaram a entender a antropologia forense não só como uma análise de um caso, de um corpo, mas sim como um contexto. O contexto de morte, mas também o contexto político, social e histórico onde isso tudo acontece. A Vala de Perus, ela é uma vala clandestina criada no final dos anos 70 e os familiares de mortos e desaparecidos da ditadura já sabiam que o cemitério Dom Bosco era um local de destinação de vítimas da ditadura. Após a abertura em 1990, a Unicamp recebeu 1.049 caixas e começaram um trabalho de identificação. Só que as ossadas não receberam um tratamento adequado de conservação e nenhum profundo trabalho de identificação, segundo os próprios familiares e depois segundo o Ministério Público também. A Justiça decidiu, junto com essas instituições, transferir para a USP, mas também não receberam um trabalho de análise adequado. E aí, em 2012, quando se institui a Comissão Nacional da Verdade, reaparece o caso da Vala de Perus, os familiares reclamando. E uma das questões que se colocava era a necessidade de criar um espaço físico adequado para que esse trabalho de identificação fosse desenvolvido. E a Unifesp então começou a participar ativamente nas conversas para a criação do Grupo de Trabalho Perus. Existiam um par de premissas básicas. Tem uma perspectiva de caráter multidisciplinar. Trazer não só médicos legistas, sino arqueólogos, antropólogos, historiadores e odontologistas. Também trazer a experiência das equipes internacionais. E por último, o elemento fundamental, a participação dos familiares. A gente costuma dizer que os esqueletos eles nos contam muito mais uma história de vida do que uma história de morte. A gente percebe se a pessoa teve desnutrição, por exemplo, se teve anemia. É possível saber se a pessoa migrou de um lugar para outro, então se ela não era dali. Se a pessoa teve fraturas em vida e se teve fratura, se ela teve o atendimento médico adequado ou não. Uma primeira implicação da análise da Vala aqui foi a ampliação do conceito de violência do Estado. Não é só aquela ação final do policial contra o indivíduo. É a ausência de sistema de saúde, o descaso com certas vidas que não recebem direito à cidadania. Quando a gente coloca um esqueleto na mesa, a gente entende que isso era uma pessoa, que ela teve uma vida, teve uma família, era filho de alguém, irmão de alguém, talvez. Querendo ou não, a gente tem a perspectiva de que mais do que fazer a perícia para a solução de um caso é dar a resposta para a família. A gente também opta para que essas pessoas possam ter poder de voz aqui dentro. Mas para que o projeto seja totalmente colaborativo, essa pessoa tem que ter o treinamento também. Quando você identifica um desaparecido, você consegue, a partir da pesquisa anterior à identificação e mesmo a posterior, fazer o caminho deste corpo desde o momento em que ele está vivo até o momento em que ele é identificado aqui no CAF. Você vê que tem toda uma institucionalidade do Estado garantindo que este corpo vai sofrer a tortura, ser morto, ocultado, sem que a sociedade fique sabendo disso. Isto se repete em outras pesquisas que nós fazemos aqui, como a dos crimes de maio de 2006. E no máximo 2 semanas você tem entre 500 e 600 mortes com esta ação do Estado de vingança de um ataque inicial do PCC. Parar uma metrópole, colocar a população tudo para dentro de casa, tocar o terror, dar toque de recolher como se fosse uma facção muito bem organizada, porque o toque de recolher foi dado pelo Estado para poder não ver os crimes do Estado. E aí meu filho morre nesse dia que teve o toque de recolher. Ele trabalhou de atestado médico, ele vem em casa buscar um remédio e aí ele é abordado por 2 veículos da Polícia Militar que eles perguntam o que meu filho está fazendo na rua. Veja bem se o toque de recolher não foi do Estado, né? O Estado não deu segurança para vários adolescentes que morreram porque eles perderam o direito de ir e vir. Desde 2011, a gente tem uma atuação junto com o movimento Mães de Maio, que já tinha, toda uma organização e buscava uma relação com a universidade no sentido de criar uma fundamentação, um argumento estruturado e fundamentado teoricamente
para esse conhecimento ser reconhecido em outros âmbitos. Então a gente cai para dentro da academia para transformar. Cansamos de ser uma pasta empoeirada numa biblioteca de uma academia, porque a gente já era pesquisador antes de entrar para a academia, identificando os erros grosseiros de profissionais, principalmente de perícias, manipuladas para dar resultados a qual o sistema quer. Me chocou muito ouvir dos familiares das mães que os delegados mandavam elas fazerem investigação. Elas tiveram que se tornar CSI. E elas se tornaram, mas guardaram ou sumiram com as provas que elas conseguiram. Então a gente vê um sistema que tentou ocultar mesmo, proteger os policiais e uma falta de julgamento. O nosso relatório ele é importante para mostrar que muitas coisas estão inexplicadas, que precisam ser reabertos os casos. Entregamos esse relatório tanto para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que esse caso seja aceito como um caso de violência do Estado aqui no Brasil, como também aqui no Brasil, para que os crimes sejam investigados na instância federal. Porque o entendimento os crimes estão sendo analisados no âmbito estadual e quem está sendo acusado é a própria Polícia do Estado. Acho que a sociedade ela precisa saber disso, porque isso acontece sistematicamente com as minorias, com as pessoas que estão na periferia. Não foi só nos crimes de maio de 2006. O nosso campo está lá em Osasco, a gente tinha uma referência ali muito escandalosa, que é a chacina de Osasco. A investigação e até o julgamento desse caso já está bem avançado. E o que é interessante nesse caso para a gente ele mostra a conexão não só nacional como internacional, quando se descobre que o lote de munição das pistolas 9mm dessa execução eram munições da CBS, que é uma das maiores empresas de produção de armas, que vendeu essas munições para a Polícia Federal de Brasília, e essa munição reaparece na chacina de São Paulo e depois, em março de 2018, na execução da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, que foi executada por também pessoas que compunham as forças policiais num contexto de intervenção militar. E aí eu costumo dizer que é muito importante toda a mobilização, quem matou Marielle. Mas para a gente lá, a gente fala assim, a gente sabe, o Estado e a intervenção federal militarizada lá. A questão é sempre perguntar quem é essa figura que é regularmente matável no Brasil. E essa figura está entre os negros, os pobres, os habitantes das favelas e das periferias. É um contexto geral da negação de direito e a gente vê que acabou a ditadura para quem? Se nós temos uma polícia militarizada, casas invadidas, vidas violadas, então é negar o teu direito de existir. O trabalho forense dentro da universidade, nos moldes do CAF, voltado a violações de direitos humanos, é uma experiência única não só no Brasil, mas muito rara no mundo. Não vou dizer um modelo, mas uma indicação muito interessante de como se fazer o trabalho forense. Aqui a gente pode realizar trabalhos, pesquisa no tema que a gente quer, com a metodologia que a gente acha melhor e sem a censura que a gente encontra naqueles trabalhos que estão sendo gerenciados pela própria polícia. Acho que recentemente tem um discurso negacionista muito grande. Por exemplo, no caso da Vala de Perus, existe hoje uma vertente que diz que não houve ditadura, que essas pessoas não morreram, e a gente tem uma prova material de que essas pessoas morreram, foram ocultadas e que estão desaparecidas até hoje, que muitas morreram de forma violenta. E para além dos desaparecidos políticos, a gente tem mais de 1000 corpos que dizem de pessoas que sofreram negligência do Estado, não tiveram atendimento médico ou questões odontológicas mínimas supridas. Então, a gente consegue perceber o quanto o discurso oficial nem sempre bate com o que a gente tem de realidade. E é graças a essa materialidade que a gente consegue produzir aqui, que a gente consegue levantar e confrontar esse tipo de discurso. Desculpa, nós erramos. Essa que é a resposta.
O Estado tem que entender que se ele não reconhecer o seu erro, ele continua produzindo as violações. Então nós estamos aqui para dizer que nós estamos vendo que a nossa Constituinte ela foi violada, que a pena de morte é decretada no silêncio sepulcral da cultura do medo, e nós estamos aqui para derrubar todo esse sistema e dizer, conseguir parir uma nova sociedade com um novo olhar para a gente poder alcançar a igualdade.